Paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no sangue, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos hermanitos, sejam todos bem-vindos a nosso canal de evangelização. Já meta o dedo no like, já se inscreva, nos dê aquela força. Também está o Pix para quem quer nos ajudar, as ajudas pararam, né? Tá aí na tela, quem quiser nos ajudar, esse é o nosso Pix, tá certo? Eu acho impressionante, quantos católicos, quero que pedir licença pela palavra que eu vou usar, quantos católicos burros odeiam a palavra de Deus. Sim, a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus escrita pela igreja. Porque a voz da igreja é a voz de Deus. Aí em Lucas 11, quando Jesus envia, eis que vos envio, quem vos ouve a mim ouve, está dizendo que quem ouve a igreja, ouve a Jesus. Jesus é quem? Deus. Então quem ouve a igreja, doutrinalmente falando, ouve a Deus. Então aqui é uma parte escrita. Então é impressionante como a parte escrita é rechaçada por alguns indivíduos católicos que se acham conhecedor de patrística. Não é? A gente vai ler alguns livros da patrística e aí o próprio escritor da patrística, o próprio autor vai dizer, isso aqui não tenho certeza se é certo. Aqui é divinamente, houve um concílio para declarar que isso aqui é divinamente inspirado por Deus. É palavra de Deus, não rechaçando patrística, mas divinamente este livro, quando você vai à Santa Missa, não é proclamado na missa o evangelho patrístico, ou seja, alguém da patrística, vamos agora ouvir a patrística, vamos ouvir aqui, patrística segundo São Clemente, segundo São, não é isso, você ouve esse aqui, ó. Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo segundo João, segundo Marcos, segundo Lucas, é dessa mesa da palavra que você se alimenta na missa. E eu quero falar hoje disso, dessa mesa da palavra, que a Sagrada Escritura é um livro católico, toda ela fala na missa, para que você possa entender melhor e você possa ter um diálogo, porque aqui é uma pessoa, a palavra de Deus é uma pessoa, ela é Jesus. Então muitos católicos precisam ter uma experiência com Jesus, palavra viva. Como diz um Dei Verbum, um documento da igreja chamado Dei Verbum, que ele é extraído do catecismo, a palavra de Deus ela é viva, ela é uma pessoa, lâmpada para meus pés, luz é meu caminho. Então ela precisa ser isso. Fábio, você está aí pregando a sola escritura longe de mim. Eu estou falando do desamor que há por parte da maioria de católicos à Bíblia Sagrada. Um livro rechaçado, escanteado pela maioria. Só que por nós não. Por nós não, porque nós sabemos os pilares da igreja, as colunas da igreja, que é o magistério, Bíblia e tradição. Sabemos que nós não vamos rechaçar, não vamos ficar só com duas colunas, nós temos as três. E aqui nós falamos de uma dessas três, Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, vive e eterna. Meus irmãos, nós vivemos essas oitavas de Páscoa, o Evangelho da Ressurreição, você ouviu que foi de Lucas capítulo 24, de 1 a 12, a ressurreição do Senhor. Eu quero continuar com esse texto, eu quero falar desse texto. Se você não entender esse texto que eu vou te falar, então você não é perdido, você não vai entender a Bíblia não. Porque, cara, não entender um cara semi-analfabeto que usa de palavras simples para te explicar as coisas de Deus escritas na Bíblia, então você não vai entender ninguém não. Você não vai entender os maestros em palavra, não. Os mestres em palavras, né, delicadas e difíceis de entender. Se você não entende, aqui um cara que fala palavras simples para que você possa entender. No versículo 15, vamos meditar esse Lucas 24, e você vai entender de uma vez por todas o que isso significa. Porque hoje, com essa teologia da libertação, aí você não vê padre explicar isso aqui. Você não vê ninguém explicar a Bíblia como nós aqui explica. Não tem outro canal nesse, não tem.
para explicar a Sagrada Escritura, pega os vídeos aí e você vai ver. É só explicando Bíblia, mostrando que isso aqui é um livro católico. Um livro da Santa Madre Igreja. Presta atenção. Que a própria igreja declarou como palavra de Deus. O Papa São Damaso proclamou esse livro palavra de Deus. Olha só, versículo 15 nós vamos pegar. Enquanto ia conversando, discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles que caminhava com eles. Quem eram eles? Cleófas, irmão de São José, e Simão, primo legítimo de Jesus. Porque a mulher de Cleófas era prima legítima da Virgem Maria, está ali ao pé da cruz, no capítulo 19, a partir do versículo 25 de São João. Veja só. Então, Jesus se colocou no meio deles. Meus irmãos, eu vou explicar tintim por tintim da missa aqui. Você vai entender. Isso aqui é a missa completa, tá certo? Procissão de entrada. A mesa da palavra. Tá certo? A mesa da Eucaristia. Você precisa entender parte a parte aqui. Esse é o evangelho que mais fala da missa. Dos 4 evangelistas, esse capítulo 24 de Lucas. Atenção. Enquanto iam conversando, discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproxima-se deles e caminhava com eles. Procissão de entrada. Procissão de entrada. Você não vê o padre, os coroinhas, os ministros extraordinários da comunhão fazer a procissão de entrada, acólitos, até mesmo diácono na missa? Aquela procissão de entrada, ela significa o Cristo andando para o Calvário, carregando sua cruz ao Calvário. O altar é o Calvário. Compreende? Tenho certeza que vai ficar um vídeo um pouco longo, mas quem quer aprender, quem quer ser católico de verdade, acompanha o vídeo completo. Versículo 16. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados, e não o reconheceram. Meus irmãos, esse versículo está falando que nós temos uma venda, nós temos ainda um véu que nos cega. E o que é, Fábio, o véu que nos cega? O pecado que nos separa de Deus. Isaías 59. Não foi o ouvido do Senhor que ficou surdo, não foi sua mão que encurtou, foram os nossos pecados que colocaram a barreira entre nós e nosso Deus. Então aqui eu vou lhe mostrar o que vai nos deixar apto à missa, porque aqui tem tudo aqui. Tem a porta para a missa, para a comunhão, que é a confissão também. Então estavam como que cegos, não reconheceram o Senhor. E se nós nos colocarmos na pessoa de Cleófas e de Simão, nós vamos entender que nós também somos cegos pelo pecado. Somos pecadores, precisamos examinar nossas consciências, reconhecer nossos pecados e buscar o Padre para se confessar, porque ele está na pessoa de Cristo para absorver em nome da igreja os nossos pecados, do qual o Senhor deu autoridade, João capítulo 20, versículo 21 a 23. Versículo 17. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho? E por que estáis tristes? O pecado nos deixa triste. O véu nos deixa triste. Dizia esses dias, se preparando para fazer uma pregação numa casa, que a tristeza e o medo, quando elas se fundem, quando ela faz a fusão, o medo e a tristeza, torna-se na depressão. O mal do século. Veja só. Mesmo muitos estando na procissão de entrada, ainda estão cegos para não reconhecer o Senhor. Um véu os cega para não reconhecer Jesus vivo, presente, real, corpo, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois vou trazer um vídeo provando que teve um padre famoso que disse que Nossa Senhora só é mãe da carne de Jesus, como afirmam os protestantes. Eu vou provar na Bíblia que não sou eu, não. Porque a Virgem Maria, quando ela uma aparição reconhecida pela igreja na África, ela disse que ela é a mãe da palavra de Deus. Quem é a mãe? Quem é a palavra de Deus? Jesus, encarnada, né? Então ela é a mãe da palavra de Deus. Então ela é a mãe de Jesus, a mãe de Deus. Não adianta nem usar Santo Agostinho, que Santo Agostinho, quando escreveu aquilo ali, foi muito antes da igreja proclamar a Theotokos, a grande mãe de Deus. Então, se Maria só é mãe da carne de Jesus, então ela não é mãe de Deus. Tá certo? E Isabel foi a primeira que proclamou que mereço que venha me visitar a mãe do meu Deus, do meu Senhor. Vou trazer um vídeo mostrando tudo da Bíblia, que ela só é mãe da carne de Jesus, não, como afirmou esse padre famoso e algumas seitas.
Um deles, chamado Cleófas, 18, respondeu-lhe: És tu o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu nesses dias? Vendo as oitavas de Páscoa, né? Tá aí. Perguntou-lhes ele: O que foi? Disseram. Preste atenção. No versículo 19 começa a confissão. O que foi? Então o padre diz, pede para você contar os seus pecados. E aí aqui abre-se essa porta para o sacramento da confissão. No versículo 19, perguntou-lhes o que foi. Pode contar os seus pecados. E aí, mas aqui ele vai contar algo que traz tipo remorso, tipo decepção. As decepções, as frustrações, que muitas das vezes nos leva às vendas, os véis, estar cego pelos pecados, não é? Veja só. A respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta poderoso em obras e palavras. Jesus é poderoso em quê? Em obras e palavras. Esse é o ministério da igreja. Obras, né, que são as obras de caridade, obras de misericórdia, obras de esperança. E a palavra da igreja, a doutrina da igreja. Diante de Deus e do povo. Agora vem os pecados, só que eles não estão confessando os seus, estão confessando os dos outros, por causa da decepção. Presta atenção. 20. Os nossos sumos sacerdotes e nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte. Pecados mortais. Aqui no versículo 20 são pecados mortais, que realmente são esses pecados que nos separam do sagrado, nos separam de Jesus eucarístico, nos separam do Calvário, nos separam do altar, da segunda parte da missa. Entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, nossos pecados, como diz lá no capítulo 6, versículo 4 de Hebreus. Em diante vai dizer que nós, quando pecamos, nós coroamos ele, nós crucificamos ele outra vez. Os nossos pecados fazem isso. Versículo 20. Nós esperávamos que fosse ele que havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, hoje é o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós, aqui é como você está confessando, tá? O diálogo com você, que o Padre da pessoa de Cristo está lhe ouvindo. Dentre nós, nos alarmaram. Elas disseram que foram ao sepulcro antes do nascer do sol. E não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos, foi no caso Pedro e João, né? Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito. Mas a ele mesmo não viram. Toda a narração de Cleófas e de Simão, seu filho, primo legítimo de Jesus, tudo isso que eles narram, é o momento que a gente está confessando os nossos pecados. Aqui, dentro desses 3 versículos, que já começam no versículo 24 versículo 20, 21 até o 24, 23, 24, cabe a nossa confissão, que é a porta para se ir ao altar. A porta para a Eucaristia é o sacramento da confissão. Agora, vem a palavra do Padre, que é os conselhos e a absolvição. 25, que está na pessoa de Cristo, que é o próprio Cristo. Jesus disse-lhe: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Tarda o teu coração e o meu para entender o que a Sagrada Escritura fala a respeito do sacramento da confissão, instituído pelo próprio Jesus. Claro que aqui veja, a Sagrada Escritura no versículo 12 vai dizer, no versículo 13 do mesmo 24, diz: nesse mesmo dia, 2 dos discípulos caminhavam no mesmo dia, ou seja, o domingo, o dia que Jesus ressuscitou. A missa dominical é uma missa aqui dominical. Estamos vendo que o preparar meu e teu para a missa, nesse diálogo, nesse capítulo 24, é a confissão. Examine-se o homem a si mesmo, exame de consciência, e busque o sacramento da confissão, porque a igreja recebeu a autoridade e poder de Jesus para perdoar os nossos pecados.
Já disse, João capítulo 20, de 21 a 23. Eclesiastes capítulo 4, verso 31 diz: não te envergonhe de confessar teus pecados. Provérbios 28, 13 diz: aquele que esconde seus pecados não pode prosperar. Os que confessam esses pecados e os abandona, obtêm misericórdia. Então, a misericórdia de Deus chega em nossas vidas, nos lavando no seu sangue, através do sacramento da confissão. Versículo 26. Nós já ouvimos a palavra dos que estão confessando e a palavra do que está ouvindo a confissão, o Padre, na pessoa de Cristo, que é o versículo 25. E agora, daqui, dessa confissão, para a missa. Vamos agora para a mesa da palavra. Primeira parte da missa, a mesa da palavra, onde você escuta as leituras. Aqui estamos falando de uma missa dominical. Então tem a primeira leitura e o salmo, né? Depois vem a segunda leitura e depois a proclamação do Evangelho. Versículo 26 começa. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas, assim entrasse na sua glória? Versículo 27. E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, nós estamos vendo aqui. Então, quando Jesus, no versículo 27, percorre, falando nas passagens que Moisés falou a respeito dele, e os profetas, né? E o que mais falou a respeito da vinda de Cristo foi o próprio Isaías. Então nós estamos vendo que nós estamos ouvindo, claro que uma das leituras dominical, a primeira é do Antigo Testamento, a segunda leitura é do Novo Testamento. Então nós estamos vendo aqui a mesa da palavra. Cristo, ele é o Evangelho aqui. Cristo, ele aqui é o Evangelho. Então, as palavras, a primeira leitura do Antigo Testamento, ela vai estar falando daquilo que vem abrangindo o Evangelho proclamado pelo Padre, na pessoa de Cristo na missa. A primeira leitura, a segunda leitura, eles estão levando você para o Evangelho, para aquela passagem, para aquela narração evangélica que vai ser proclamada na missa. Nós estamos falando de uma missa dominical, tá certo? Presta atenção. Aí Jesus deu... Outra vez, 27. E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava dito em todas as Escrituras. Em todas as Escrituras. Meus irmãos, quando você vai à missa durante 3 anos, certinho, 3 anos certo, 3 anos à missa, você ouviu 3 anos a Bíblia inteira. 3 anos, só na missa dominical, você ouviu a Bíblia inteira. A missa é onde você mais ouve a palavra de Deus, é na Santa Missa dominical. Você escuta 2 leituras, você medita o salmo. Jesus, depois da ceia, instituiu a missa, cantar o salmo. Você escuta do salmo e ainda o Evangelho. Então você escuta a Bíblia com força. E ainda alguns dizem, a Igreja Católica não tem Bíblia. A missa é forrada da palavra de Deus. É a mesa da palavra. É a primeira parte da missa se preparando, porque essa palavra agora vai se fazer carne, João 1,14, vai se fazer carne, aquele altar. Agora, você ouvindo as narrações da vinda do Cristo, é dele, do Cristo que fala. Então a missa está falando de quem? As leituras estão falando de quem na missa da palavra? De Jesus. E esse Jesus se encarna no altar através do sacerdote em persona de Cristo, que vai dar agora seu corpo, seu sangue. Quando ele ergue ali o pão, mais... Veja, durante a ceia, Jesus tomou o pão. Tomou o pão, era pão. Pegou o pão. Depois de ter dado graça, partiu, deu os discípulos. Foi discípulo. Quando foi elevando, quando eleva, já não é mais pão, é o Cristo, é o corpo do Senhor. Então, meus irmãos, preste atenção. E agora, aproximando-se da aldeia para onde iam, ele fez como que se quisesse passar adiante, porque, claro, estão na procissão, estamos rumo ao altar do sacrifício, rumo ao altar da Eucaristia. 29. Mas eles forçaram a não parar, chegaram no altar. Fica conosco, já é tarde, já declina o dia. Entrou então com eles. Aí está. Nós vamos para a segunda parte da missa, a mesa do pão.
Nós tomamos da mesa da palavra, abrindo com a confissão, e agora nós vamos para a mesa da Eucaristia. E na mesa da Eucaristia, nós precisamos sempre, veja, isso é uma oração, meus irmãos. Mas eles forçaram a parar. Eu e você temos que parar. Porque o Senhor está de braços abertos para nos encontrar, para nos abraçar. Então, e fazer esta oração. Fica conosco, Senhor. Já é tarde e o dia declina. Então, entrou então com eles. Agora está a mesa da mesa da Eucaristia. A mesa da palavra, a mesa do pão vivo descido do céu. Versículo 30. Vamos lá? Acontecendo que, estando sentado conjuntamente à mesa, essa mesa é a mesa do altar, a mesa do sacrifício, que também é o seio virginal da filha Celsa de Sião, da nova Sião, a Imaculada, e a palavra agora que nós ouvimos na missa, aquela palavra da primeira parte da missa, a mesa da palavra, essa palavra agora vai se fazer carne para alimentar a mim e a você. Eis que estou à porta e bato. Se ouvides a minha voz, você já ouviu essa voz. E abrir a porta, confissão. Eu quero Jesus, venha ao meu encontro. Entra dentro de mim, ele entra dentro de você através da Eucaristia, da hóstia consagrada que você está recebendo. Que você vai receber. Estando conjuntamente à mesa do altar. Ele tomou o pão. Ele tomou, pegou, era pão. Abençoou, oração da Epíclise. Partiu e serviu-lhes. Aí não tem mais, serviu-lhes. Então, este é, um santo já dizia isso aqui, que essa passagem está falando da Eucaristia. Jesus dá do seu corpo. Depois acontece algo extraordinário no versículo 31. Então, se lhes abriram os olhos, meus irmãos, é preciso abrir os olhos para enxergar Jesus na Eucaristia. Quantos comungam Jesus de qualquer jeito? Acha que é apenas um pão benzido pelo padre, uma hostinha consagrada, nem muitos falam. Né? Há um desrespeito, uma descrença muito grande, porque não há mais evangelização por parte dos padres, por causa da teologia da libertação, não há mais um ensinamento. Então o povo anda como que sem pastor, sem conhecimento. Mas é a ti, ó sacerdote, que pedirei contas, disse o Senhor. Pela perca das ovelhas. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, bem-aventurado daqueles que reconhecem o Senhor na Eucaristia. Daqueles que sabem o que estão procurando, os que buscam, os que correm atrás, os que estão sempre se lavando das suas vestes no sangue do Cordeiro para poder ser aptos a receber Jesus na Eucaristia a cada santo culto da missa. A cada santo sacrifício da missa. Então, se lhe abrir os olhos, os nossos olhos precisam se abrir. Conhecer a doutrina, conhecer os sacramentos, principalmente o maior de todos os sacramentos, que é o sacramento da Eucaristia. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna. Já disse Jesus, já tem a vida eterna desde aqui, deste mundo. Vou ressuscitá-lo no último dia. Duas promessas, em João 6,54. Versículo 32. Dizia então um para o outro, testemunho da missa. A missa terminou. Testemunho da missa. Presta atenção. No versículo 30, aqui na Bíblia, deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Eu estou acompanhando aqui porque a minha vista já não enxerga mais na letra pequenininha da Bíblia. Então eu coloquei no tablet aqui a Bíblia porque a letra é maior. Tá igual. Então diz assim, olha só, dizia um para o outro, não nos abrasava o coração. Olha o testemunho, olha o que a Eucaristia fez com eles. Eles reconheceram a Jesus ao partir o pão. Oxalá, meu irmão, minha irmã, você reconheça Jesus ao partir o pão, a cada missa, a cada mesa do pão, a cada mesa da Eucaristia, a cada santo sacrifício, você reconheça Jesus. Meu Senhor e meu Deus. Então, crestes porque me vistes, bem-aventurado daqueles que não me veem crer. Você olha para a Eucaristia e não está vendo Jesus, mas você crê que é Jesus. Jesus falou para eles, bem-aventurado dos que não me verem fisicamente, mas creem que sou eu.
Ponto cerne da nossa fé. Não nos abrasava o coração. Qual é o sacramento que abrasa o nosso coração? A Eucaristia. Jesus, pão vivo descido do céu. Alimento da nossa alma. Assim como nós precisamos do alimento do corpo para sobreviver, assim a nossa alma precisa do seu alimento para sobreviver. A Eucaristia, a confissão, os sacramentos. Não é? Vamos lá. Quando ele, ao testemunho, quando ele nos falava pelo caminho e explicava as Escrituras, no caminho, qual é o caminho? Que caminho é esse? O caminho é o que ainda nós estamos aqui. Quando eu e você estamos aqui, esse é o caminho, a caminhada que temos que traçar, que temos que trilhar, nos passos do Senhor. No caminho tem o quê? As Escrituras. Eles vão dar seu testemunho agora quando dá mesa da palavra. Então, se na missa tem a mesa da palavra, nós temos que testemunhar Jesus, palavra viva de Deus. Por isso dizia no começo desse vídeo, tenho pena de católicos que não gostam da Bíblia. E que vem criticar aqui dizendo, esse cara só fala de Bíblia. Oh, meu irmão, minha irmã, como você é cego. Eu oro por sua conversão. Entrego você o imaculado coração da mãe da palavra para que você se convirta. Para que você enxergue, porque ainda há um véu que lhe cega. Como estes, Cleófas e Simão estavam cegos. Oxalá te convertas ao partir o pão na Santa Missa, consagrado. Corpo vivo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora que reconheceram o Senhor, que é um testemunho vivo, vai testemunhar Cristo ressuscitado para os outros. No 31 eu esqueci algo. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Um santo explicando isso aqui diz que Jesus desapareceu porque ele está escondido no véu da Eucaristia. Ele está na Eucaristia. Por isso dizia eu, bem-aventurado dos que não me veem e crê. Você olha para aquela hóstia, mas você crê que é Jesus. Para a hóstia consagrada, você crê que é Jesus. Porque Jesus se escondeu. Ele está lá no véu da Eucaristia escondido. Esperando a mim e a você. Alimento de vida eterna. Vamos voltar para o 33 agora. Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos 11. E os que com eles estavam. Olha, foram testemunhar. O Cristo vivo eucarístico. Todos dizem, eles foram testemunhar. É o primeiro testemunho da Bíblia na Bíblia de Jesus eucarístico. É o primeiro testemunho da Eucaristia na Bíblia. Por isso que eu quero que você reconheça isso. Ah, Fábio, vídeo comprido, cara. Se não for assim, não vou ter como explicar, cara. Perdão, mas é assim. É um capítulo inteiro. Ó. Versículo 34. Todos diziam, o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Quem é Simão? Por que diz Simão? Porque Simão era o líder, era o papa, era o chefe da igreja colocado por Jesus. Apareceu primeiro a Pedro. Então, primeiramente ao papa, ao chefe da igreja. Versículo 35. Agora, vou provar no versículo 35 que eles foram testemunhar Jesus, pão vivo descido do céu. Ó, eles, por sua parte, eles quem? Cleófas e Simão. Contaram-lhe o que havia acontecido no caminho, a mesa da palavra, a confissão, a mesa da palavra. E agora, no caminho tem o quê? A mesa da palavra. E agora a segunda parte é o quê? Olha só. E como tinham reconhecido ao partir o pão, pacatá! Aí está. E como reconheceram ao partir o pão. Que nós possamos, meus irmãos, reconhecer Jesus na missa. Na missa, ao partir o pão, eles testemunharam a Eucaristia. Jesus, pão vivo descido do céu. É o versículo 35. Medite, parte a parte, pegue versículo por versículo, para que você também possa entender. Tá certo? Eu espero que você tenha compreendido, porque explicação mais simples do que essa não tem. Você não vai achar por aí. Você pode até achar por aí explicando do mesmo jeito, mas simples que eu estou te explicando, você não vai encontrar. Se não entender um analfabeto como eu, você vai entender quem? Se você não entender uma pregação dessa feita, essa catequese aqui do capítulo 24, da confissão, da mesa da palavra, da mesa da Eucaristia, do testemunho, porque aqui a missa terminou, mas missa quer dizer missão, a missão continua, sai da missa para testemunhar, para evangelizar, para levar esse Cristo vivo, esse Cristo Eucarístico, como eles levaram
para testemunhar aos 12. Como tinha reconhecido ao Senhor ao partir o pão. Repartir o pão e reconhecer Jesus. Pão vivo descido do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. João capítulo 6, 51. Amém? Deus abençoe vocês. Mais uma vez está aí o nosso Pix. Nos ajude. Conte com suas orações. Ore por nós. Reze por nós. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma. Salve Maria Imaculada. Sempre vejo.